Alô galera, eu sou o professor Paulo Felipe, bora para a aula! Aula hoje sobre potenciação, radiciação e função exponencial. Eu, ao longo de todos esses anos de trabalho, penso que essa matéria, a carga teórica dela é muito grande e a maneira mais fácil de aprendermos é realizando os exercícios, fazendo exercício, e esse vai ser o direcionamento da aula de hoje. A potenciação e a radiciação é como ir e vir, né? Eu posso ir para a raiz e voltar para a potência. Elas dão base para a função exponencial. Então é muito difícil uma prova de concurso não envolver potenciação e radiciação. É uma operação matemática. Então toda prova você vai ver isso aí, seja em nível fundamental, nível médio, envolvendo função exponencial, ou em algum concurso vai ter isso aí. Então vamos lá. Bom, além disso, a potenciação nos favorece a entender a notação científica. E a notação científica, ela facilita muito os cálculos. Ela é muito utilizada para números muito pequenos ou números muito grandes. E sempre eu utilizo uma base 10. E aí eu tenho um expoente, por isso a potenciação. No caso da notação científica, o número antes da vírgula sempre tem que ser entre 1 e 9. O número antes da vírgula sempre tem que ser 1 e 9. A base é 10 e assim eu coloco um número em notação científica. Ainda na nossa introdução, apresentamos aqui uma regra, como ir de radiciação para potenciação ou vice-versa. Essa é a regrinha que daqui a pouco nós vamos aplicar. E vamos usar a potenciação e radiciação para entendermos a função exponencial. Então vamos lá. O que é 2 ao cubo? Primeira coisa a gente chama de cubo aqui, né? Porque 2 ao cubo é o volume de um cubo de aresta 2. Então os expoentes 3 e 2, eles têm nomes particulares. O 3 sempre é cubo e o 2 sempre é ao quadrado. E por que o 2 é chamado de quadrado? Porque ele calcula a área do quadrado. Aqui seria a área do quadrado, cuja base é zero, né? Então vai dar zero. Mas eu calculo a área do quadrado quando eu tenho o expoente 2. O que é 2 ao cubo? Potenciação é uma multiplicação. Então, a elevado a n é eu multiplicar n vezes esse número a. Então, o que é 2 ao cubo? 2 ao cubo é eu multiplicar o 2 3 vezes. Isso é o 2 ao cubo. E se eu multiplicar os dois 3 vezes, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 2 ao cubo é igual a 8. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. O que é 0 ao quadrado? 0 ao quadrado é 0 vezes 0. Como é ao quadrado, é 2 vezes. Isso dá 0. Então, 0 elevado a qualquer número dá 0. E um número elevado a 0? 10 elevado a 0. Então aqui a gente já vai aprender uma propriedade, né? 10 elevado a 0 dá 1. Todo número elevado a 0 dá 1. Por quê? Vamos pensar. Envolvendo então as propriedades, mas de uma maneira prática. Aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. E aqui eu tenho uma multiplicação de mesma base. O expoente do 2 aqui é 1. Então, a regra para a multiplicação de mesma base é repete a base, que é 2, e soma-se os expoentes. 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Expoente aqui, 3. Então, por que 10 elevado a 0 é 1? Porque aqui é como se fosse uma divisão de mesma base. O que acontece aqui? O expoente do 10 é 1. Se na multiplicação eu repito a base e somo os expoentes, na divisão eu repito a base e subtraio os expoentes. Então é 10 elevado a 1 menos 1. Quanto que é 1 menos 1? 0. Então todo número elevado a 0 é igual a 1.
E 10 elevado a 1? Eu repito 10 uma vez só, é 10. É 10. E 10 elevado à quarta? É o 10 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. 4 vezes. E aí aqui tem, né, um macete, um bizu. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 100 vezes 10, 10 mil, né? Qual é o bizu? Aqui eu não tenho 10 elevado a 1. Então, quando for 10, é 1 e 1, 0. Aqui é 10 elevado a 4. Então, é 1 e 4 zeros. Então, é 1 e 4 zeros. Isso aqui é muito útil em notação científica, que a gente vai ver daqui a pouco. Ok, potenciação. Então, na potenciação, vimos um número elevado a zero sempre dá 1. Vimos a propriedade da multiplicação, da divisão. Vamos ver agora a radiciação. Raiz quadrada de 9, a gente fala que é 3, né? Por que raiz quadrada de 9 é 3? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, e por que eu leio raiz quadrada? Toda vez que não tem um número em cima da raiz, é porque ele é 2. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 9? É o 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então, qual é a raiz de 25? A raiz de 25 é 5, porque 5 multiplicado por ele mesmo duas vezes, porque é raiz quadrada. 5 vezes 5, 25. E a raiz cúbica de 27? Então, é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 27. Vai ser o 3. Por que é o 3? Porque eu vou multiplicar o 3 3 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E a raiz quarta de 16? É 2. Porque é um número que eu tenho que multiplicar por ele mesmo quantas vezes? 4. Vamos ver se é o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Ok? Como foi falado no início, o número na forma de raiz pode ser escrito na forma de potência. É a regra que está aqui apresentada. Então, eu pego o número que está dentro da raiz, ele está elevado a um expoente. Se não está elevado a expoente nenhum, porque o expoente dele é 1. Então, eu pego esse número A e elevo ao expoente que ele está. E coloco sobre o expoente da raiz. Vamos aplicar. Essa raiz aqui, como não tem número em cima, é quadrada. Então, isso aqui é 9 elevado a 1 sobre 2. Nossa, mas está estranho. Eu posso fatorar esse 9. Fatorando 9, não dá para dividir por 2. Vou dividir por 3, vai dar 3. 3 de novo. 3 por 3, 1. Então, fatorar o 9 dá 3 ao quadrado. E agora a gente consegue ver uma outra propriedade da potenciação. Porque o 9, então, vou substituir por 3 ao quadrado. Isso aqui está elevado a 1 sobre 2. Quando eu tenho isso, uma potência de outra potência, ó, uma potência e outra potência aqui, ó, eu multiplico. Então, aqui eu vou repetir o 3 e vou multiplicar 2 vezes o 1. 2 vezes 1, 2. E está sobre 2. Então, isso dá 3, 2 por 2, 1. Por isso que raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu posso pensar por essa maneira também, aplicando outra propriedade de potência. Vimos que raiz quadrada de 25 é 5. Mas, se eu fatorar o 25, eu posso escrever também como 5 ao quadrado. Então, é a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Então, aplicando a propriedade da radiciação, voltando para a potência, eu vou repetir a base. O número que está em cima do 5, 2. Como é raiz quadrada, aqui em cima eu tenho 2. Ele vem aqui para baixo. 5 elevado a 2 por 2, 1. Por isso que a raiz quadrada de 25 é 5. Uma outra maneira de pensar.
Raiz cúbica de 27. Eu posso fatorar o 27. Para eu escrever esse número na forma de potência. Vai dar 3, 27 por 3 dá 9. 9 por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Então, 27 vai ser escrito como 3 ao cubo. Então, 27 vai ser escrito como 3 ao cubo. Como é raiz cúbica, eu levar para a forma de potência, qual é o número que está em cima do 3? O expoente dele é 3, vem aqui para cima. Qual é o número que é o da raiz? É o 3. Estou aplicando a regra, ó, 3 sobre 3. Então, vai ser igual a 3 elevado a 1. Por isso que raiz cúbica de 27 é 3. E aí, poderíamos fazer aqui também, ó, o 16. 16. Qual o número que está em cima do 16? É 1. 1. Qual é o da raiz? 4. Mas será que dá para reduzir mais? Basta eu fatorar para ver. Fatorando, dá para dividir por 2, dá 8. Dá para dividir por 2, dá 4. Dividir por 2, dá 2. Por 2 dá 1. Então, 16, repetiu quantas vezes? 1, 2, 3, 4. É a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, eu posso reescrever aqui como 2 elevado a 4. Só que eu tenho um expoente lá em cima ainda, que é 1 sobre 4. Olha a regra da potência da potência. Como é que eu faço? Quando eu tenho um expoente elevado a outro, eu multiplico pelo numerador. Então, vai ficar 2 elevado a 4 vezes 1, 4, dividido por 4. Então, esse aqui é 2 elevado a 4 de 4, 1. Por isso que raiz quarta é 16 dá 2. E eu posso escrever qualquer uma, então, agora. Aqui eu tenho 7 ao quadrado. Vamos passar para a forma de potência. 7. Qual o número que está em cima do 7? É o 2. O número que está na raiz vai para o denominador, é 5. Então, raiz quinta de 7 ao quadrado é a mesma coisa que 7 elevado a 2 quintos. Esse dá para reduzir mais? Não. 7 é um número primo, né? Eu não consigo reduzir mais. Mais alguns exemplos. Vamos agora entender isso aqui numa função exponencial. Uma função exponencial é aquela que y é igual a elevado a x. Nós vimos em aulas anteriores, se eu quero traçar um gráfico, eu atribuo o valor para x. Então, vamos trabalhar a função y igual a 2 elevado a x. Então, se eu atribuir o valor 3, então 2 elevado a x vai ser 2 elevado a 3. Vimos ali que 2 ao cubo é 8. Se eu atribuir o valor 2, vai ser 2 elevado a x, é 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado, sabemos calcular que é 4. Se atribuirmos o valor 1, vai ser 2 elevado a 1. Um número elevado a 1 dá ele mesmo, como vimos anteriormente, 2. E se eu atribuir 0, vimos que todo número elevado a 0 dá 1. Agora um exemplo diferente. Se eu atribuir menos 1, quando eu tenho um número elevado a menos 1, basta eu inverter esse número. Se aqui é 2, eu vou ter 1 sobre 2. É isso que o sinal negativo faz. Ele inverte a fração. Aqui é 2 sobre 1, virou 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 elevado a 1 dá 1 sobre 2. E se eu jogar menos 2? 2 no lugar do x menos 2. O menos inverte a fração, 2 fica 1 sobre 2 e continua com 2 lá em cima. 1 elevado a 2 dá 1 e 2 elevado a 2 dá 4, por isso 1 quarto. Se eu jogar x igual a menos 3, o menos inverte, se é 2, vira 1 sobre 2. Continua o expoente 3. 1 elevado a 3 dá 1. E 2 ao cubo dá 8. Então, para x igual a menos 3, eu tenho y igual a 1 sobre 8. Então, vamos verificar isso no gráfico. Qual ponto? Vamos escolher alguns pontos. Nós temos um ponto aqui, que é para x igual a 0 e y igual a 1. Vamos ver isso no gráfico. X igual a 0, eu tenho y igual a 1. Então, vê que a função passou por ele.
Outro ponto aqui bem nítido é o x igual a 2. Para x igual a 2, nós temos y igual a 4. No gráfico, x igual a 2, y igual a 4. Então, nós já conseguimos ver aqui o gráfico da função exponencial. Coronavírus, por exemplo, a análise de crescimento também é uma função exponencial. Tem esse formato aqui, ó. Esse formato depende muito do valor do A, principalmente para a função ser crescente ou decrescente. Quando o A é maior do que 1, essa função ela é crescente, como está mostrando no gráfico, a função crescente, com A maior do que 1, que é a função crescente. Se esse A estiver entre 0 e 1, maior que 0 e menor do que 1, esse gráfico daria decrescente. O esboço do gráfico da função é menor do que 1. Então, uma função exponencial nada mais é do que saber trabalhar com potenciação e radiciação. Então, vamos resolver esse problema aplicando o que nós vimos anteriormente. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro de 0,0011 milímetros. Aí foi dada a fonte. Em notação científica, o diâmetro em milímetros é. Então ele quer passar em notação científica. Então eu tenho um número aqui, né? 0,0001. Esse número vai ter que virar 1,1, porque em notação científica eu tenho que ter um número antes da vírgula entre 1 e 9, nesse caso vai ser 1. Para eu chegar ali, quantas casas nós andamos? A vírgula estava aqui, multiplicamos por 10, por 100, por 1000, por 10.000. Então, esse número foi multiplicado por 10.000. Para manter a igualdade, eu tenho que dividir por 10.000. Se eu dividir 1,1 por 10.000, eu encontro 0,00011. Aplicando a propriedade da potência, porque o número de notação científica tem que ter base 10, eu vou transformar esse número em base 10. Como aqui nós temos 4 zeros, depois do 1, 3, 4. Esse número vai ser 10 elevado a 4. Só que na notação científica, a base 10 fica no numerador. Como é que a gente muda? Nós vimos lá que quando eu tenho negativo, eu levo o expoente negativo, eu mudo do denominador para o numerador. Então é 1,1 vezes 10, em vez de 4, menos 4. Porque eu subi com esse número do denominador para o numerador. 1,1 vezes 10 é menos 4, o quê? Milímetros. Com isso, letra D. Assim nós terminamos a nossa aula. Se gostaram, dê um like. Até a próxima aula.